todos, nós somos alunos do 6º semestre de Gestão de Recursos Humanos oferecido pela FATEC Ipiranga e estamos aqui para falar sobre o nosso trabalho de graduação que possui como tema Diversidade e Inclusão no processo de recrutamento e seleção. Eu sou a Cássia, ao meu lado nós temos a Thaís, deste lado nós temos a Bárbara, em sequência nós temos o Danilo e por fim o Alan. Oi, como a Cássia já introduziu, meu nome é Alan, eu sou uma pessoa parda, de trança de raiz e blusa de gola alta cor mostarda, e eu vou falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho, né? Eu vou introduzir vocês sobre o nosso tema. A administração de recursos humanos, desde a sua origem, durante a Revolução Industrial, ela vem respondendo às necessidades das organizações, inicialmente cumprindo um papel mais burocrático e voltado para a competitividade, mas ao longo dos anos foi se evoluindo e ocupando um papel mais estratégico, no sentido de responder aos anseios e demandas que a sociedade mesmo impõe, né? Dessa maneira, na gestão de recursos humanos, consolidaram a área de treinamento e desenvolvimento, a área de remuneração, de benefícios, business partner, dentre outras, né? O recrutador de seleção também, com o papel de recrutar e selecionar os candidatos quando se trata dos aspectos relativos à diversidade e inclusão de uma maneira primordial. O conceito de diversidade ele vai muito além das distinções enquanto etnia e gênero, né? Porém, elas abrangem também outros diversos aspectos, segundo Nakomo e Cos Jr., como a idade, a história dessa pessoa, pessoal ou corporativa, a sua formação educacional, sua função, personalidade. Isso inclui também estilo de vida, orientação sexual, origem geográfica, tempo de trabalho na organização, status de privilégio ou de não privilégio e administração ou não administração. Nós, enquanto seres humanos, possuímos uma série de características que nos diferenciam uns dos outros. Nós somos seres complexos, diferentes e com suas particularidades individuais que fazem com que cada um de nós sejamos únicos. Essas distinções fazem com que conseguimos enxergar toda a pluralidade que permeia a raça humana. Uma raça que, apesar de ser uma só, possui consigo uma infinidade de distinções que mostram quão rico é a sua existência. Ao vermos em um dicionário, por exemplo, nós conseguimos ver diversidade sendo relacionada automaticamente a palavras como qualidade ou condição de diferente, divergência, oposição e multiplicidade, podendo também compreender o conceito ao observarmos quão diversos aspectos e particularidades possuímos enquanto pessoas em nossa sociedade. A diversidade é um tema que abrange uma série de fatores por conta de sua complexidade, né? Já que a humanidade por si só já possui suas complexidades e particularidades. Porém, é importante entender que o conceito de diversidade, no contexto social e organizacional, eles possuem caminhos que se encontram e caminhos que se desencontram, já que a responsabilidade social, ela busca por meio de práticas, né, diminuir cada vez mais a desigualdade que existe em nossa sociedade, claro, frente à diversidade existente, causa do preconceito e pouco conhecimento frente a essas diferenças. No âmbito organizacional, é válido ressaltar que as preocupações frente à busca de diminuir preconceitos e problemas com relação à diversidade, ela vem acompanhada dos interesses e objetivos que essas instituições possuem, já que no universo capitalista em que a gente vive, essas empresas buscam combater esse problema não apenas de maneira a preocupar-se socialmente com essa condição, porém também construindo uma visão de responsabilidade, buscando promover o bem-estar social, fortalecendo seu negócio num ambiente mais diverso, assim mantendo-se no espaço do mercado competitivo e ainda com seus interesses de geração de lucro. O objetivo do nosso trabalho é abordar e desenvolver o tema da diversidade e da inclusão dentro do processo de recrutamento e seleção. Então, o conteúdo a gente vai discorrer sobre as definições e conhecimentos dessas etapas que envolvem o RS, né? E como este processo ele está relacionado à ampliação da diversidade e inclusão dos colaboradores dentro das organizações. Olá, eu me chamo Bárbara, eu tenho 23 anos, eu sou uma mulher branca de cabelos longos, lisos e eu tô usando uma blusa de manga comprida, branca. Eu vou falar um pouquinho sobre a definição e o conceito de inclusão. Nos últimos anos, temos visto constantes mudanças no mercado de trabalho e vemos que é um grande desafio para as empresas lidar com a diversidade de pessoas que compõem seu quadro de colaboradores. Segundo Swile, a inclusão significa inserir pessoas diferentes em todos os sentidos,
visando combater a exclusão e a sua privação aos aspectos essenciais da vida em sociedade. É interessante considerar que a inclusão está associada ao respeito e à valorização das diferenças individuais e também está relacionada com as ações que são realizadas com finalidade de contribuir e reforçar a importância e a contribuição que a diversidade traz para as organizações. Muitas vezes, quando escutamos o termo diversidade e inclusão, entendemos que é como se fossem sinônimos. Porém, eles não são sinônimos, mas a gente pode levar em consideração que uma complementa a outra. Um ambiente de trabalho inclusivo é aquele que acolhe diferenças de classe, social, de educação, idade, deficiência, gênero ou etnia, oferecendo oportunidades de acesso a todos e garantindo a equidade. Quando mencionamos inclusão nas empresas, não nos referimos apenas a pessoas com deficiência PCD, mas sim todas as pessoas que estão inseridas em classes que não são bem acolhidas no mercado de trabalho, como pessoas idosas, pessoas com orientações sexuais e religiosas diferentes classes sociais e etnias e entre outras classificações. A Lei Brasileira de Cotas para Deficientes, que toda empresa precisa preservar para determinadas vagas de pessoas com deficiência PCD ou reabilitados do INSS, diz que, de acordo com o artigo 93 da Lei número 8.213 da Constituição de 91, a empresa deve seguir essa proporção de acordo com o tamanho do seu quadro de funcionários. Então, uma empresa que ela tenha de 100 a 200 empregados, 2% do quadro deve ser separado para PCD. De 201 a 500 empregados, 3% do quadro deve ser separado para PCD. De 501 a 1.000, 4% do quadro deve ser separado para PCD e assim por diante, entendido como um ato de contribuição, mas sim uma responsabilidade das empresas. Indo mais além de vagas e benefícios, a organização deve entender o impacto que essas iniciativas têm na vida de inúmeras pessoas e na experiência dos colaboradores. Em suma, é possível notar que, infelizmente, ainda existe uma lacuna na diversidade e inclusão nas empresas. Muitas não estão preparadas no que tange a estrutura e também sua cultura organizacional. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 38 anos, eu sou da cor branca, tenho cabelos longos, cor castanho claro, os olhos castanhos, estou vestindo uma blusa na cor terracota e eu vou abordar agora o tema do planejamento de recursos humanos na área da diversidade e inclusão. O planejamento de recursos humanos será o processo que irá adiantar e gerar a movimentação das pessoas dentro da empresa, tanto dentro quanto fora dela. Esse planejamento auxiliará a organização a ser mais competitiva no mercado, com base nos talentos e capacidade de seus colaboradores. Ele irá determinar a estrutura de admissão, irá estimar a falta ou o excesso de colaboradores, irá disponibilizar oportunidades para minorias, deficientes, mulheres, entre outros. A diversidade e inclusão, tanto na sociedade quanto no meio corporativo, tem a sua aceitação e receptividade de forma lenta e gradativa. A implementação deve ocorrer visando que as pessoas entendam que a diferença une e multiplica. Caso contrário, poderá ocorrer a discriminação. Para o planejamento da implementação da diversidade e inclusão, os responsáveis poderão utilizar-se de ferramentas de qualidade para nortear essas ações. Constituem esse processo, essas ferramentas possibilitarão a clareza e melhor entendimento para os que está implementando, né, e para os próprios colaboradores. O diagnóstico permitirá verificar se esses elementos são positivos ou negativos, se há preconceito ou não, se a direção e a gerência estarão comprometidas com o programa, e evitando que ocorra somente uma ação de marketing da empresa. O planejamento, ele conduzirá ao ponto de partida para que a diversidade e inclusão possam ser realizados nas organizações.
E a sequência desse processo se dará no recrutamento e seleção dessas pessoas. Olá, meu nome é Danilo, eu tenho 20 anos, 1,70 de altura, estou usando um coque com meu cabelo amarrado, tenho óculos, também tenho barba e estou com uma blusa preta. Vou falar um pouco sobre recrutamento. O recrutamento de pessoal é um conjunto de informações, procedimentos e técnicas utilizadas para atrair candidatos com as qualificações necessárias e também pelo perfil requisitado pelas organizações. Para isso, é preciso estabelecer previamente o que será esperado do candidato, das suas atividades e de todo o conhecimento necessário para isso. Muito está ligado ao conhecimento de mercado por parte do recrutador e de quem fez a análise dos cargos. Após a estruturação da vaga, precisa-se divulgar buscando assertividade. Esses talentos precisam estar alinhados com a cultura organizacional da empresa para trazer melhores resultados a longo prazo. Agora a seleção. A etapa de seleção ela é muito importante porque é exatamente nessa fase que vai ocorrer a contratação dos bons profissionais. Dando continuidade ao recrutamento, a seleção vai fazer a escolha desses profissionais que possuem as qualificações visadas e essenciais para a vaga, evitando uma contratação equivocada no futuro e que gere mais prejuízo para a empresa. Os gerentes têm participação direta, inclusive efetuando a contratação desses candidatos, trabalhando junto com o RH, que por sua vez vai instruir os gerentes ou quem for responsável por essas contratações, para que tenham conhecimento sobre os objetivos, as práticas, as políticas a serem utilizadas na seleção. Essas informações adequadas servirão como uma relação de candidatos por vaga sobre o cargo, sobre os candidatos, além de trabalhar em equipe desde o início do processo. Esses conhecimentos serão determinantes para que seja possível ter a diversidade e a inclusão dentro da organização. A etapa de seleção vai reduzir ainda mais os candidatos, assim como foi feito na etapa de recrutamento. Essa ação de retenção vai ser baseada nas qualificações relevantes dos candidatos, nas quais foram especificadas na análise de cargo. Lembrando que a análise de cargo será desenvolvida para obter as informações de descrição e especificações do cargo, que identificarão as competências individuais. Uma descrição completa poderá reduzir a influência de estereótipos, já que as qualificações será indicador de selecionar ou não um candidato, e não outros motivos como etnia, orientação sexual e afins. Os processos que envolvem a etapa de seleção podem variar entre as organizações, porém tendem a ser preenchidos por formulários, entrevistas, testes, investigação da formação profissional, de histórico e, por fim, o exame médico, assim efetuando a contratação. Olá a todos, eu sou a Cássia, sou uma mulher negra com cabelos cacheados e atualmente tenho 20 anos. Estou usando uma camisa de mangas longas da cor azul. Para esse trabalho, agora nós vamos falar um pouco de metodologia. E, além do conteúdo baseado nos estudos bibliográficos, também realizamos uma pesquisa pelo Google Forms para conseguirmos entender melhor a visão das pessoas sobre como as organizações têm se comportado acerca dos processos de recrutamento e seleção. Agora nós falaremos um pouco mais sobre a nossa pesquisa. Ela foi realizada entre o dia 6/4 e 25/4 de 2022, a partir da disponibilização de um link do formulário do Google, onde recebemos 128 respostas, em que, majoritariamente, sendo 76,6% de pessoas responderam como sexo feminino. Neste aqui, é possível perceber que das respostas para identidade de gênero, possuímos 75,8% dos retornos em que os ou as respondentes possuem como identidade de gênero mulher cisgênera, ou seja, que se identifica como sexo que lhe foi designado ao nascer. 22,7% homem cisgênero, que também se identifica com o sexo que lhe foi designado ao nascer. E então, 1,6% preferem não responder. Neste outro,
possuímos respostas para orientação sexual, em que 84,4% das pessoas se identificam como heterossexual, 4,7% se reconhecem como homossexuais, 7,8% como bissexuais, 1,6% como pansexuais, 0,8% como outro e 0,8% preferem não responder. Este outro nos traz a porcentagem dos entrevistados quanto à identificação por cor e raça, na qual 0,8% se identificam como amarela, 44,5% como branca, 0,8% como indígena, 44,5% como parda e 9,4% como preta. Este outro nos traz a porcentagem dos entrevistados quanto à faixa de idade, onde 13,3% possuem até 20 anos, 19,5% 21 a 27 anos, 43,8% de 28 até 41 anos, 22,7% de 42 até 55 anos e, por fim, 0,8% como 56 anos ou mais. Neste outro, nos mostra a porcentagem de respostas das pessoas quanto a marcador social identitário, onde 89 pessoas são mulheres, 22% são pessoas negras, 26% são jovens e uma pessoa é PCD. 7 pessoas possuem mais de 50 anos, 16 delas fazem parte do grupo LGBTQIA+, 4 residem em território periférico em situação de vulnerabilidade e, por fim, possuímos 6 pessoas que escolheram outro. Neste daqui é possível ver que buscamos entender se as organizações elas reforçam a cultura da inclusão, podendo ser ela interna ou externa. Com o atual gráfico, é possível perceber que majoritariamente 53,1% das empresas não repassam ou ampliam o que é a cultura de inclusão e todos os aspectos que envolvem esse tema. Por fim, este último gráfico nos mostra se as próprias pessoas que fazem parte de suas organizações acreditam que a diversidade e a inclusão podem e devem realmente fazer parte das empresas atuais. Cerca de 124 pessoas, correspondendo a 96,9% dos correspondentes, acreditam que sim, a diversidade e a inclusão devem e podem fazer parte das instituições atuais. Contudo, 4 pessoas, sendo 3,1%, acreditam que não devem. Na imagem, em seguida, do gráfico, o espaço foi aberto para que aqueles que estivessem confortáveis informassem, caso a resposta anterior fosse não, o motivo de tal resposta. Nessa situação, apenas um retorno foi recebido, em que a resposta foi: acredito que a orientação sexual ou de gênero não deve ser motivo para nada, pois isso retrata apenas o indivíduo e não o coletivo. No demais, acho válidas as cotas para pessoas com deficiência, como programas de PCD. Agora, nós teremos a parte de entrevistas. Recebemos apenas uma resposta, onde a pessoa respondente possui 26 anos e trabalha com o RH desde o início de sua carreira. Ela iniciou no departamento pessoal e migrou para o recrutamento e seleção e atualmente é analista de seleção júnior e está prestes a concluir o curso de psicologia. Essa pessoa nos traz que ao entrar no mundo corporativo, há alguns anos atrás, e até mesmo no recrutamento e seleção, não se era falado sobre a diversidade e a inclusão. Parecia uma coisa muito distante, pois só se via assuntos relacionados em televisão, noticiários, mas não vivenciava isso na prática. Contudo, era uma coisa que despertava muito interesse nela. Na empresa que trabalha, o tema ganhou força nos últimos anos e acredita que a maioria das empresas, principalmente as multinacionais, vem se familiarizando com a diversidade e trazendo esse público para dentro de suas empresas. Porém, esse tema ainda tem muito a melhorar. Onde trabalha, todos e todas têm atuado fortemente com questões de diversidade e inclusão. De forma a manter o controle das suas contratações, eles possuem um dashboard
dashboard compartilhado para o time para mensurar quantas contratações deste público específico estão conseguindo fazer. Além disso, ela considera que este tema ainda é sensível e novo para alguns gestores. E nesse momento é que o papel dos profissionais de recrutamento e seleção devem realmente quebrar os paradigmas. E então incluir esse público nos processos, bem como persistir em suas contratações. E um relato que nos foi passado é que essa pessoa está muito feliz de fazer parte e de poder contribuir na vida das outras pessoas. E em relação a um caso recente, ao gerenciar um processo, essa pessoa conseguiu finalizar com sucesso a contratação de uma candidata PCD que estava há muito tempo desempregada. E agora, com as palavras dela, como eu sempre digo, a melhor parte em trabalhar com isso é quando ligamos para dar a notícia da aprovação e a felicidade dos candidatos não tem preço. Por fim, podemos considerar que a diversidade e a inclusão permanecerão em evolução para que possam fazer parte das vidas de todos e assim se tornar parte da cultura brasileira e das organizações. Áreas como recrutamento e seleção deverá ser essencial para a captação, seleção e integração dessa ação nas organizações, já que o trabalho demonstrou que há uma aceitação para que a diversidade e inclusão estejam presentes nas organizações. Visto que mais de 50% das pessoas são da faixa etária entre 28 e 55, responderam ser a favor, o que torna possível que haja não só uma boa implementação, mas também uma crescente de colaboradores multiplurais ocupando diversos cargos. Com isso, agradecemos a todos que nos apoiaram até aqui. Obrigada!